Olha, esse material aqui, eu vou até salvar ele, chamando inglês, método, método de estudo. Aí é o seguinte, olha. Então, basicamente, ó, vou passar algumas dicas aqui que vão facilitar vocês a terem mais fluência na leitura, tá? Então, aqui é focado apenas na leitura. Porque listening, speaking, writing, né? Que é escrita, ouvir, falar, escrever. Aí tem outros métodos. Esse aqui é só para leitura. Então, primeiro, você faz assim, ó, você memoriza os conectivos. Então, o que são os conectivos? Ó, de, of, a ou an. Então, de é o, a, ou os, as. É porque, você vê, ó, é o, os, ou a, as. Of é de, né? Tem o from. Então, aí pode ser um, uma, uns, umas. Eu não sei se eu não tenho certeza aqui no plural. Eu estou aqui falando mais ou menos, né? Então, esse from é a partir de, ou então só de também, mas aí tem o on, que é mais ou menos em ou sobre. Depois tem o in. É, Essa diferença, eu não sei explicar a diferença deles aqui na prática, tá? Eu me atrapalho um pouco na hora que eu vou escrever aqui, ou falar, que eu falo on, entre separar on e in, eu precisaria dar uma estudada aqui para explicar, mas é só para saber mais ou menos in, normalmente é dentro, mas tem outra palavra em português melhor. Mas assim, enfim, os conectivos básicos que vão aparecer sempre, né? Aí pronto, aí memorizou esses conectivos. Agora, vamos, deixa eu ver aqui. Vou falar um jeito rápido, sim, mas você pode criar uma lista. Não, nem precisa criar uma lista, porque você pode fazer assim, ó. Aquela regra, traduza apenas. Quando eu falo traduza, olhar no tradutor, né? Apenas as palavras que não sabe. E coloque-as, anote, né? E anote seu significado em cima da palavra. No texto que você estiver usando, né? Que seja papel, PDF. Então você vai traduzir só as palavras que você não sabe. Aí você vai monte o significado mentalmente, significado. Sim, eu estou colocando aqui mentalmente, é na sua cabeça, entendeu? É não colocar no Google Tradutor a frase inteira. Porque quando você coloca no Google Tradutor a frase inteira, você não quer aprender inglês, você quer só saber o que aquela frase significa. Se você quiser aprender mesmo, você traduz só as palavras que você não sabe para montar um significado na sua cabeça. Uma quarta regra, ó, palavras parecidas. Então, assim, atenção
Ó, tem muitas palavras que são parecidas com o português. Muitas mesmo, certo? Tem uma coisa chamada falso cognata, que é, por exemplo, uma palavra que parece uma em português e não é, é outra. Que actually não é atualmente, actually é na verdade. Mas assim, isso chamado falso cognata, ele vai acontecer, digamos assim, 5% das vezes ou menos, né? Então, enfim, a cada 100 palavras parecidas, 95 você vai estar certo. Apenas algumas que você vai achar que é uma coisa e não é, mas aí na hora de montar o significado não vai fazer sentido. Então, quando não fizer o sentido, é porque pode ser um falso cognato, não sei como é que fala. Essa é uma das razões. A outra razão tem a ver com isso aqui, ó. Então, eu vou colocar assim, memorize, porque o aprendizado ele envolve memorização e raciocínio, né? Memorização é o HD, né? Quanto que a gente vai guardando de informação. Raciocínio é processamento. Mas, então, memorize a palavra que tem dois, como é que fala? Assim, quando é assim, ó, memorize quando uma mesma palavra é que eu não sei o nome do termo técnico, faz tempo que eu estudei português, né? Memorize quando uma mesma palavra tem dois significados. Tem dois, quando uma mesma palavra pode ser, por exemplo, substantivo e verbo. Por exemplo, casa, né? É que eu sempre dou esse exemplo e não é o melhor exemplo. Eu esqueço de pensar em outro exemplo. Mas pega um exemplo em português que tem casa. Casa é substantivo, que é a casa que a gente mora, e casa de casar, que é verbo. Para. Agora que na nova ortografia que tirou o acento do para verbo, né? Então, para, em português, você pode ser aquele conectivo. Aqui tem o to, né? Também. Esse to, que é para. É para conectivo, né? Agora, o para no português também é verbo. Então, é a mesma palavra, se fala do mesmo jeito, se escreve do mesmo jeito. Então, se você... No inglês vai acontecer isso. É que eu dei um exemplo de conectivo, mas vai acontecer isso para palavras. Então, se você não estiver fazendo sentido, a segunda erro que pode ser, e é o mais comum, é que você está achando que é um substantivo e é verbo. Aí não está entendendo por causa disso. A sexta e última dica, ela chama-se método... Oi, pode falar. Se eu não me engano, dessas 5 aí, o que o senhor quer dizer é polissemia, né? Ah, perfeito. Vixe. Quem que falou? Emília. Emília. Ah, obrigado, Emília. Chama polissemia, perfeito. Eu vou anotar aqui. Isso, perfeito. Ó, polissemia. Ó, é legal ver o significado das palavras. Eu sei que poli significa muito, né? E semia deve ser significado, né? Esse termo aqui eu acho, né, que significa significado ou não, algum. Mas enfim, a gente vai ver o que significa. Depois a gente vê o que significa isso aqui. Mas o que é quando uma mesma palavra tem muitos significados, né? Deve ser. E nesse caso, altera o tipo dela, né? Verbo, adjetivo e substantivo, adjetivo e verbo e substantivo. Então, tem essa coisa. A sexta dica é o que eu chamo método 1, 2, 3, 3, 2, 1. Esse aqui é o principal para começar, né? Digamos assim, esse aqui foi o preparo, né? Até o 5 é um preparo. Agora, o método em si
é o 6. E o que consiste? Deixa eu pôr ele em... O bom do digital é que você... Epa, peguei uma perninha aqui. Vou devolver a perna do P aqui. Olha... Certo, o Highlander está dizendo to serve também para deixar os verbos no infinitivo, certo, verdade. To walk, to study. Bom, o método 1, 2, 3, ele começa assim. Então, você tem Você tem de 1 para 1, você tem 1, 2 virando 2, 1, e você tem 1, 2, 3 virando 3, 2, 1. Pronto, só isso. Sabendo isso, você já sabe inglês. Mas aí você tem que ter os dados, né? Você tem que ter vocabulário. Aí para isso tem que ter paciência, tem que ir lá no Google Tradutor. Eu não sabe o que significa uma palavra, tem que ir lá ver aquela... Eu estou fazendo isso constantemente. Ontem eu estava estudando um texto em Python, né, de programação, e veio uma palavra, pique, algo assim. Pique é pegar, mas veio pique. E se eu não me engano, significa... Eu notei lá, se eu não me engano, significa exigente, alguma coisa assim, né? E eu tive que olhar. Então, eu olhei e anotei em cima da palavra, eu anotei o significado. Então, assim, tem que, sobre aquela palavra, vai olhando até você memorizar ela, aprender, enfim, internalizar, assimilar a palavra, o significado. De tanto usar, você vai aprender, entendeu? Não tem... E o que eu quero dizer com esse um para um é quando você tem uma coisa assim, the book is on the table. Essa frase é uma frase exatamente de 1 para 1, porque eu vou traduzir em português. O livro está na mesa. Então, veja bem, ó, 1 para 1, a ordem, esse método, ele quer dizer ordem. A ordem das palavras que façam significado. Eu vi alguns materiais da pessoa traduzindo a atividade que estava assim, que é propriedade comutativa. No em português você fala propriedade comutativa. E no inglês você fala commutative property. E eu vi alguém escrevendo assim, comutatividade, propriedade, assim. Então, a ordem que a gente escreve é diferente. É por causa que ele estava no método, no caso, 1, 2 virando 2, 1. Então, aqui, ó 1 para 1, porque a ordem não mudou. Foi direto, ó. The book ficou na ordem 1 para 1. Is é ser, estar. Então, esse on the, no português, é o em a, né? Porque seria em a que vira na. Mas continua sendo de 1 para 1. E table é mesa. Agora, 1, 2 é quando ocorre a palavra, por exemplo. Então, vamos ver aqui. Commutative property. Então, ó, essa é a palavra 1, essa é a palavra 2, que para o português, ele vai virar 2, 1. A ordem vai virar 2, 1, porque vira propriedade comutativa. Olha, sabendo, e 1, 2, 3, 3, 2, 1, eu não tenho aqui um exemplo na cabeça. Quando aparecer no nosso texto, não sei se vai aparecer, porque os nossos textos, eles são mais técnico, tem pouco texto, não tem, quando é um texto mais rebuscado, aparece o 1, 2, 3 indo para 3, 2, 1, e depois pode aparecer uma combinação desses blocos aqui, tá? Tem umas combinações interessantes também, em que de 1, 2, 3 indo para 3, 2, 1, mas sendo 2, um bloco, 1, 2, e aí às vezes muda, às vezes não muda.
é interessante, mas só sabendo esse básico aqui, sabendo essas 6 regras, já vai ajudar muito vocês a compreenderem a compreender o que eu chamo de psicologia do idioma, tá? Que nesse caso é psicologia do idioma, né? Só que é do inglês nesse caso aqui. A psicologia do inglês. A psicologia é isso, assim, é como que, como é que ela opera, como é que ela se comporta, né? Eu que estou chamando de psicologia do inglês. Alguma dúvida? Podem, perguntem, porque complementem também. Se é regra geral, o adjetivo vir antes do substantivo. Aí, no inglês, eu creio, na maioria das vezes, sim, né? Eu creio que no inglês, na maioria das vezes. Então, é que a característica vem antes, que é the blue car, né? O carro azul. Agora, se você quiser falar o carro é azul, você fala the car is blue. Mas essa ordem diferente aí acontece. E aí, deixa eu parar essa gravação para ficar um vídeo só do inglês.